E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao VideoQuest, aqui quem fala é o Canedo e dessa vez nós vamos falar sobre o anime Gate, que estreou na temporada de verão. E aí agora, na temporada de inverno, ele vai continuar a partir do 13º episódio, beleza? Então, o anime não terminou, a minha opinião é sobre os 12 primeiros episódios, beleza? Então, vamos acompanhar o vídeo aí. Bom, como vocês devem ter reparado, o áudio está bem melhor, né? Agora que eu comprei um microfone novo e finalmente eu não preciso ficar gritando para expor a minha opinião, né? Porque o microfone anterior era muito ruim e eu precisava aumentar o tom da minha voz, né? Mas eu normalmente falo baixo mesmo, né? Falando sobre Gate, ele é um anime que, como eu disse anteriormente, ele começou na temporada de verão, tem 12 episódios, agora ele vai continuar, né? Ele foi baseado numa light novel que foi escrita pelo Takumi Yanai, também teve um mangá do Satoru Sao, o ilustrador, né? Gate ainda tem bastante coisa para acontecer, eu comecei a ler o mangá, já senti algumas pequenas diferenças do anime que acabaram até ajudando, né? O mangá, o início dele é um pouquinho mais fraco, na minha opinião, do que o anime, né? O estúdio responsável, né, sobre Gate é o estúdio A1 Pictures, né? E Gate conta a história do portão que aparece do nada no Japão, onde liga dois mundos, né, o mundo mágico com o mundo real nosso. E aí seres mágicos, né, cavaleiros com cavalos e armadura, né, e ocasionalmente alguns dragões ali, né. E aí eles invadiram o Japão e começaram uma invasão a esse mundo novo que eles acreditavam ser o nosso. E as Forças Armadas do Japão, com a ajuda do protagonista, que é o Yoji Itami, acabaram defendendo, né, a população desse ataque massivo no primeiro episódio. E aí, a partir daí, o Japão decide fazer uma exploração no mundo mágico e manda o Itami com uma pequena unidade lá e fazer o reconhecimento e tudo mais, né? No início ele mostra muito bem a superioridade do Japão, das Forças Armadas do Japão, né, nessa invasão. E o primeiro e o segundo episódio é muito evidenciado isso é muito bom, assim, visualmente você acaba gostando de algumas cenas, né, porque é muito bem animado, mas eu tenho alguns problemas com isso mais pra frente e daqui a pouco eu falo porque é na área de spoilers, né. E durante esse reconhecimento, Itami ele vai conhecendo um pouco da cultura desse mundo mágico e conhecendo novas personagens como a Tuka, né, que é uma elfa que foi resgatada de uma vila onde teve um dragão, né, que destruiu a vila toda e ela acabou sendo a única sobrevivente, né. Inclusive a batalha contra o dragão, apesar de ser simples, né, na animação, eu gostei da eficácia da batalha, do modo como foi dirigido tudo isso, né. Também outra personagem que o Itami, a sua unidade de reconhecimento, conhece é a Lelei, que é uma maga, né, cabelinho azul, aquela maga adolescentezinha, 15 anos e tal. Ela estava numa vila, né, e aí ele acabou conversando com ela para pegar as culturas e tudo mais. E ela decide viajar com eles para conhecer também a parte do mundo real, é algo mais ou menos assim, né? E tem a Rory, que é uma deusa, né, que muita gente idolatra essa personagem, que ela é uma loli gótica, né, e ela anda com uma foice gigante, então o pessoal acaba gostando dela visualmente. E ela é uma deusa, que ela não sofre dano nenhum, ela luta pra caramba e tal. Esse é o time de personagens que você vai acompanhar nesses 12 primeiros episódios, né? E antes de eu entrar na área de spoilers, esse é um anime que eu recomendo, né? Os 12 primeiros episódios são muito bons, mas se a gente começar a olhar com um pouco mais de crítica, a gente vai ver que esse anime não aconteceu quase nada em 12 episódios, né? Pouca coisa avançou, a parte política, que é o que eu esperava que tivesse um aprofundamento maior, pouco teve. A parte de exploração do mundo mágico e expor a cultura do mundo mágico teve pouca coisa também. Então é um anime que se baseou em mostrar a superioridade do exército, né, do poder militar japonês, e mostrar que os seres mágicos idolatram esse novo poderio militar, porque várias cenas tem batalhas, né, de campo, e o poder militar com as armas são muito fortes, né, e derrotam qualquer tipo de adversário, e isso, o anime ele fica martelando isso o tempo todo.
né? E isso eu vou ter que explicar na área de spoilers, então é um anime que é legal, tá bem animado. As personagens do mundo mágico não são desenvolvidos, eu ia listar cada um deles, mas todos os personagens do mundo mágico não são desenvolvidos o suficiente, menos a princesa, né? Ela é relativamente a personagem mais explorada, que eu acabei não falando o nome aqui porque a princesa ela entra lá no final do anime, né? Ela é relativamente mais explorada, mas muito pouco, ela é bem rasa. Então, infelizmente, é um anime que peca em vários aspectos e o motivo disso eu vou ter que entrar na área de spoilers, tá? Então, vamos entrar na área de spoilers agora. Bom, agora na área de spoilers eu posso falar um pouco com mais liberdade sobre a minha opinião, porque o que acontece? Eu tava gostando do anime do Gate e até conversar com o Kitsune e expor a minha opinião até o momento sobre o anime, porque eu tava falando, pô, esse anime é uma crítica ao poder militar japonês, né, porque tá mostrando a crueldade da guerra, né, mostrando que os caras fuzilam mesmo os inimigos e mata sem dó nenhuma os adversários, e isso é uma crítica, né? E aí o Kitsune me falou, cara, mas o Urso me falou que o cara da Light Novel, que é o Takumi, ele é um ativista militar, ele apoia a volta do exército no Japão, porque o Japão hoje não tem exército, né? Então esse cara, ele defende com unhas e dentes a volta do exército no Japão. E aí eu pensei, caramba, se o cara defende isso, então essas cenas, elas são uma maneira de expor a superioridade militar, né? Eu comecei a assistir o anime a partir do episódio 6 pra frente, que eu tinha essa informação nova, eu comecei a ver o anime com outros olhos, eu comecei a reparar que em nenhum momento nós do mundo real, representado no anime, nós idolatramos o mundo mágico, nós ficamos curiosos com o mundo mágico. Os personagens, na verdade é o oposto, os personagens do mundo mágico que ficam maravilhados com o mundo real, né? Tem um episódio em que as meninas elas vão no mundo real e tem um julgamento bobo pra caramba ali, e elas ficam vendo, nossa, tem prédios, nossa, tem isso, tem aquilo, e elas ficam maravilhadas com o mundo real, né? E aí a todo momento o anime martelando essa superioridade nossa, olha as armas, que magia nova é essa que eles conseguem derrotar os inimigos a grandes distâncias, nossa, o dragão de ferro, que ele é muito poderoso e ele sobrevoa e derrota os inimigos, que é a cena da invasão de um exército rival lá ao castelo da princesa lá. Em vários momentos tem essa abordagem, né? Infelizmente a câmera começou a piscar ali, tá dando defeito na câmera. Desculpem, isso é um problema da minha câmera mesmo. Então voltando, o anime começa a martelar isso toda hora, essa questão de, cara, nós do Japão, nós do exército japonês somos fodas, a gente consegue derrotar qualquer inimigo que a gente vê à nossa frente. E uma outra coisa evidenciada no anime é a questão de corrigir o otaku. Porque a todo momento eles falam, cara, o Itami ele é um soldado perfeito, ele é muito bom, ele é muito legal, mas ele é otaku, né? Então o nosso exército é tão poderoso que corrige um otaku. E toda hora que eles querem evidenciar isso é aparecendo aquela menininha que faz parte da tropa do Itami, e ela fica surpresa que ele é um Ranger, né? Porque eles descrevem, não, o Ranger ele é um cara com treinamento superior e não sei o que. E ela, meu Deus, como que ele, um otaku, superou esse treinamento? Não é possível que ele seja um Ranger e tal. Então esse é um anime que eu comecei a ter problemas com ele depois que eu comecei a ver o real motivo, a real mensagem do anime, né? Porque se você não tem essa mensagem clara na cabeça, porque esse é o objetivo real do anime, é expor a superioridade do exército, você começa a perceber que o anime não tem nada, porque as personagens elas são muito rasas, elas não são desenvolvidas bem o suficiente para você se apegar a elas, elas são estereótipos. Tem a deusa Lolita lá, que ela fica dando em cima do Itami a troco de nada. Tem a elfa, que ela e nada é a mesma coisa, e tem a maga, que ela só serve de tradutora de algumas coisas para alguns personagens, e olha lá. Então o mundo mágico é mal explorado, e isso que deveria ser o foco, que é a exploração do mundo mágico, porque é um mundo novo. Nós conhecemos o que é o mundo real, nós sabemos o que é uma arma, eu não preciso ter isso no anime. Então a questão é que o anime está exatamente fazendo o oposto, é a mensagem de, cara, olha como o exército é bom, olha como o exército pode corrigir o otaku, olha como o exército pode superar qualquer invasão.
O Itami, ele é o estereótipo do soldado perfeito e bonzinho, né? Ele sempre respeita as regras para salvar as pessoas, porque o exército salva pessoas, né? Então as batalhas, elas são rápidas e efetivas para tentar acabar com a guerra logo, né? Em certo momento na invasão do castelo eles fazem isso. Não, vamos dar um ataque devastador e aí para os caras se render logo, porque na cabeça do soldado essa é a grande proposta, você acabar logo com a guerra. O Itami chega até a falar isso. Eu luto para salvar pessoas e não para matar, né? Então são pensamentos militares que estão sendo expostos no anime para tentar trazer essa mentalidade pro otaku e tentar ver se ele se interessa um pouco mais pelo militarismo, e eu acho que isso acabou estragando o anime. O mangá, ele tem um defeito maior ainda, porque o mangá, pelo menos dos primeiros capítulos que eu li, ele não explora o Itami. O Itami é um personagem qualquer. Ele não é o cara que tem o destaque de salvar todo mundo ali no início. Ele aparece só coordenando, todo mundo entra em tal lugar, tal. Não tem aquela cena inicial dele no celular e salvando alguém de um ataque. Então você não tem um apego ao Itami no início do mangá. Então o anime pelo menos corrigiu isso. Mas Gate, mesmo com essa grande mensagem forte e apelativa do militarismo, é um anime bom, e eu quero ver se essa segunda temporada vai explorar, né, um pouco melhor a parte política, porque precisa, né? Ficou faltando. Eu acho que a parte política ficou muito rasa e muito boba, porque a princesa a todo momento, mais uma vez, para representar a superioridade do exército japonês, ela ficou com medo de contrariar o Japão. Não, eu tenho que ir lá falar com eles para ser perdoada, porque não é possível e não sei o que. Então a parte política começou no final do anime, aqui lá pro episódio 10, 11, 12, e aí começou a pincelar um pouquinho, e eu acho que vai ser a parte agora na segunda temporada. Bom, para finalizar esse vídeo, então, eu recomendo ele mesmo, com os pequenos problemas que ele tem na sua execução, os personagens rasos, como eu comentei anteriormente. Na área de spoilers, essa forte mensagem militarista aí que o anime emprega em vários momentos. Então é um anime que vale a pena você assistir, mas ele tem esses problemas, então não espere um aprofundamento maior em algumas questões, né? Infelizmente, né? Mas eu vou acompanhar a segunda temporada e vou ver se ele melhora um pouquinho, né, sobre a sua trama e a parte política, que é o que eu espero um pouco mais, né? Então, se você gostou, dê like, compartilha, eu quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo, né? E comentem para ver aí os animes da nova temporada de inverno, que eu vou assistir ainda esse final de semana e gravar alguns vídeos de primeiras impressões para vocês, beleza? Então, grande abraço, fui, valeu!